Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor Deus esteja conosco nesta manhã. Vamos colocar de pé para louvar a esse Deus que é grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é digno de todo o nosso louvor. Deus enviou. Say
irmãos, bom dia. É sempre uma grande alegria, um dia do Senhor, uma expectativa da nossa redenção em Cristo, estarmos reunidos. Hoje, de maneira diferente da nossa escola dominical, mas teremos apenas a divisão das crianças até 5 anos. Então, as crianças até 5 anos terão uma aula diferente lá atrás. Aquelas que estão aqui podem sair com a tia Anne, que vai dar uma lição para vocês. A tia Anne amanhã. Todas as crianças até 5 anos podem se dirigir ali a nossa salinha. Hoje vamos fazer algo diferente, como fizemos no ano passado. Estava tentando pensar sobre o que falar hoje pela manhã, tendo em vista que a nossa sequência em Marcos, que já estamos caminhando no final, faltam apenas 3 ou 4 sermões de Marcos para fechar o livro, vai dar justamente sobre o tema, esse assunto que nós estamos abordando. Quando eu tentei trabalhar e pensei no livro de Marcos, eu pensei para que a gente terminasse nessa data, como a gente está hoje, seguindo direitinho, um domingo. Esse domingo seria a ressurreição, mas devido a algumas dificuldades ao longo do ano, um domingo ou outro que eu não estive, acabou que não deu certo, o planejamento não foi como nós tínhamos pensado. Mas então, pensando que hoje à noite a gente vai ter um assunto bem forte a respeito da morte de Cristo, da ressurreição do nosso Redentor, eu tentei trazer uns lampejos a respeito dessa grande esperança que temos. Então eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos número 16. Eu vou ler todo o Salmo, mas a nossa meditação nessa manhã vai ficar do verso 7 até o verso 11. Salmo 16, todo o Salmo, a nossa posição vai ser do verso 7 ao verso 11. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus que farei nesse instante. Hino de Davi, oração de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre comigo, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar? Te louvamos, bondoso Deus, e te bendizemos pela preciosa esperança que temos, esperança de vida, esperança de uma nova vida, esperança de uma vida eterna. E te bendizemos porque essa esperança, ela se dá com um túmulo vazio, ela se dá com uma cruz vazia, mas também ela se dá porque tu estás sentado no alto e sublime trono, governa sobre tudo e governa sobre todos. Por isso, nessa manhã, Redentor, rogamos a Ti que desvenda os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração,
para entendermos a esperança que move a nossa vida. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, lendo um artigo na preparação da nossa mensagem dessa manhã, eu achei um artigo muito interessante que tinha por título Esperança, o combustível da vida. E uma parte do autor, dentro de tantas questões importantes que ele tratava a respeito da esperança, ele, em um parágrafo, ele trouxe uma informação muito bela que eu quero ler para os irmãos. Ele dizia assim no seu artigo: a esperança é a vacina contra o desânimo, contra a possibilidade de invasão do egoísmo, porque apoiados nela, dedicamos-nos à construção de um mundo melhor. A perda da esperança endurece os nossos sentimentos, enfraquece nossos relacionamentos, deixa a vida cinza e faz com que ela perca o seu sabor. Perceba que essas palavras são fortes, porque a esperança é realmente um poderoso combustível que nos impulsiona para a vida, que dá sentido a essa vida que realmente parece sim para muitos cinza, sem sabor, sem perspectiva, sem cor. A esperança, ela traz alento, nos dá força para suportarmos os dias difíceis e os dias escuros que nós temos enfrentado. Porque veja que sempre que alguém de alguma forma ou de outra nos apresenta a esperança em dias maus, sempre que alguém surge trazendo esperança em dias difíceis, ela acaba sendo vista pelo mundo, pelas pessoas, como um Salvador, como o Messias, como o libertador daquele momento tão difícil. Por exemplo, não sei se vocês acompanharam, quando o presidente Barack Obama foi eleito, em uma das vezes da sua campanha, uma frase de efeito que ele usou em seu slogan era Hope and Change, esperança e mudança. A maioria das pessoas não sabiam exatamente o que ele representava naquela época, ou o que essa mudança significava, ou o que essa esperança significava, mas com certeza soava bem: esperança e mudança, mudança e esperança. Eles desejavam esperanças, e com a mídia fazendo tudo aquilo em cima dele, ele se tornou um tipo de Messias, e as pessoas compraram e viram nele um Salvador. O fato é que o mundo promete muito e oferece pouco, mas não o nosso Redentor, porque a sua esperança é real e a sua mudança, ela é duradoura. E o interessante que eu quero mostrar para vocês, que para alcançar essa mudança e promover a esperança, os dias do nosso Redentor não foram fáceis, não foram dias rápidos, curtos, de apenas uma noite. Não, você vai perceber que a esperança foi conquistada de maneira muito difícil. Ele experimentou o que nós experimentamos. Ele experimentou dores, ele experimentou traições, ele experimentou angústias, decepções. Só que algo maior ainda está por vir, você verá hoje à noite. Algo maior estava por vir, reservado para ele. Algo que nenhum de nós poderíamos enfrentar. E este salmo, pelo menos a parte que analisaremos essa manhã, nos mostra a difícil jornada do peregrino para conquistar a esperança para aqueles que estão com ele nessa jornada. Veja, porque sabedor de tudo que lhe estava proposto, ele enfrentou e nos deu esperança de vida, esperança para enfrentar os dias maus. Por isso, nesta manhã, eu gostaria que os irmãos entendessem que o nosso Cordeiro Pascual, ao trilhar o nosso caminho, abriu as portas da esperança ao vencer o nosso maior inimigo. Entendesse que o nosso Cordeiro Pascual, ao trilhar o nosso caminho, abriu as portas da esperança ao vencer o nosso maior inimigo. Então veja bem, não fez sua Bíblia, vamos olhar para o nosso Salmo. Quero que você olhe para os versos 7 até, nesse primeiro momento, verso 7 e verso 8 do nosso texto. Diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Veja,
Antes de chegarmos a essa parte do verso, os versos de 1 a 6 nos fazem pensar sobre a nossa vida, porque na leitura inicial vocês perceberam que ele apresenta, o Salmo, a ideia de nós como servos, viajando, peregrinando por esse mundo e tentando ajeitar a nossa vida, encaixar a nossa vida diante das circunstâncias, tá? Porque o salmista diz, olha, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Você vai encontrar características de alguém extremamente perfeito e confiante, de alguém que só confia em Deus, de alguém que nos momentos difíceis da vida se refugia no Senhor, de alguém que em seu coração não tem um outro Deus, que em seu coração tem prazer em estar perto daqueles que são servos, daqueles que são santos, daqueles que fazem parte do povo de Deus. Mas parece que esse salmo é como uma roupa grande que não cabe em nenhum de nós. É como uma roupa, como uma criança que veste o terno do seu pai e fica extremamente folgado, porque esse salmo não nos cabe. Porque se você observar na sua peregrinação por essa vida, por vezes nós não nos refugiamos no Senhor. Que durante a nossa peregrinação nessa vida, nem sempre nós temos a alegria e o prazer de estar na companhia dos crentes. Por vezes, nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança em outro que não é o Senhor. Esse salmo é muito grande para nós. Esse salmo é muito grande para ser proferido, claro, por um salmista, ou por um homem, ou por mim, por você. Esse salmo fala de alguém maior. Esse salmo fala de alguém que a roupa cabe, de alguém que vestiu as roupas desse salmo para dar esperança a todos nós. Não nos refugiamos nele como deveríamos. Criamos deuses e nos mostramos devotos a esses deuses. O início do salmo nos mostra que nós começamos a jornada mal e ficamos pelo caminho sem esperança. É como poder contemplar de longe a linha de chegada, mas sem poder chegar, porque estamos caídos no início, no tiro inicial. Nós paramos porque não temos força para continuar. E como fica a esperança de uma vida? E como fica a esperança em só contemplar e não chegar lá? Será que esse é o resultado ou o fim da vida de todo ser humano? Se resume apenas ao ouvir da largada? Claro que não. Só que agora nesse salmo, na parte que nós vamos analisar, a esperança vem à tona. Aquele que pode vestir esse salmo é visto. A esperança nos é reacendida, porque o salmista, por obra divina, nos faz olhar para outro peregrino. Um peregrino muito especial, um peregrino que, ao ouvir o som da largada, a plenos pulmões, abre o caminho para o final, para que você, para que eu, para que nenhum de nós fiquemos pelo caminho, ou fiquemos caídos no início. Porque a certeza que esse peregrino, que o Salmo diz, ou que o Salmo nos mostra, ele chegará lá, para dar esperança a todos nós, de que um dia todos nós também chegaremos ao final. Então, com ele em sua jornada, não há reviravolta, não há desvios, não há perambulação por esse caminho. O que há é uma vida resoluta em cumprir aquilo que foi proposto para ele. Veja, muitas vezes falhamos ao viajar por essa vida, mas Jesus não. Mas o peregrino perfeito não. E graças a Deus, porque ele não fica pelo caminho. O caminho que o Senhor Deus tinha para o seu filho, como mostrado nesse salmo, ele que também passou pelo vale da sombra da morte, mas a morte não deteve, para que ela não seja um grande empecilho para que você chegue lá. Por isso, vamos olhar para esse salmo, para essa parte, para que a gente possa entender. Os versos que nós lemos, versos 7 a 8, traz algo muito interessante. Porque nós temos uma imagem fantástica aqui, tá? Porque ele começa: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vejam, nós temos aqui a imagem de alguém
bendizendo ao Senhor nas horas da noite, ou como outras versões dizem de maneira muito bela, nas estações da noite. Mas perceba como isso é possível. Você já pensou no que a noite representa? Pensemos a respeito da noite. Pensemos no que ela traz a nós. Veja, nós não podemos negar que ao longo da nossa vida nós temos algumas noites boas e outras nem tanto. Não é verdade? Há noites em que a sua cama parece uma felicidade absoluta e não há outro lugar que você prefira estar que não seja na sua casa, no conforto dos seus. Mas há noites em que nos agitamos, que nos angustiamos e que perdemos o sono, perdemos a nossa paz. Situações que não se resumem apenas a uma noite por vezes, porque para alguns a vida tem sido uma constante estação da noite, uma noite constante. O mundo parece estar entrando em uma temporada noturna. É um tempo de escuridão e incerteza. E por vezes ficamos pensando no Salmo, nas palavras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas para alguns parece que esse amanhecer não vem nunca. O que permanece é o choro, a tristeza e os sentimentos e as dificuldades que uma noite pode trazer. Que lições nós aprendemos em tempos assim? Será que em tempos de escuridão podemos fazer como o salmista, bendizer ao Senhor? O que esse salmo está querendo mostrar a nós? Quem é esse que está bendizendo ao Senhor nas horas da noite ou nas estações negras? Você vai ouvir hoje à noite sobre isso, sobre escuridão, sobre negritude e o que ela representa. Mas quem é esse? Perceba que o salmista afirma que em meio à noite ele aprendeu. E precisamos entender, queridos, que há um propósito em tempos assim. Há verdades que só podem ser aprendidas em tempos assim. Você aprende sobre você mesmo, você aprende sobre o Senhor, você aprende sobre as suas limitações e as suas fraquezas, você aprende sobre traições, sobre abandono, você sente isso. Você aprende sobre fé, sobre coragem, sobre paciência, que não são elas apenas palavras, mas realidades profundas, vividas por um peregrino maior e menor. A Bíblia fala como o tempo, olha que interessante, a Bíblia fala sobre o tempo como um tesouro que Deus revela a nós, e que por vezes nós não aprendemos, e que por vezes nós não desvendamos ou cavamos e buscamos esses tesouros nos tempos e nas estações da noite que nós vivemos. Isaías diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo seu nome. Então veja, perceba que as estações da noite são dadas para que reconheçamos que o Senhor é Deus, que a nossa vida deve estar nele, a dependência dele. Jesus, quando veio à terra, teve noites assim. Jesus sabia que a noite estava chegando, lembra? Ele suou sangue, ele se angustiou, a sua alma estava profundamente abalada. Ele sabia o que aquela noite implicaria. Ele sabia o resultado que tudo aquilo promoveria na sua vida: rejeição, solidão, zombaria, abandono. E este salmo está captando sua oração. Este salmo está captando o que passa no Senhor muito tempo depois, quando ele estivesse naquele jardim e quando ele receberia a noite naquela cruz. No entanto, o salmo não é sombrio, porque aqui temos o Cristo falando ao Pai, que aprende, que bendize ao Senhor, que o aconselhou naquela hora. O coração instruído durante a noite. E a presença e o conselho do Senhor que nos leva através das estações da noite e até mesmo a tempos de esperança. Mas veja, sua mente só pode ser instruída nas estações noturnas ou naquela noite na medida em que você é aconselhado pelo Senhor.
Perceba que uma palavra do Senhor é suficiente para sustentar como foi para Cristo na noite mais escura que Ele enfrentou. Você vai sentir isso muito claramente hoje. E a sua angústia, não se resumiu a uma noite só, ou a estações da noite de uma vida, mas ele sentiu a angústia da noite eterna. Ele suportou a dor eterna da solidão, para que você, para que a igreja entenda que nós devemos confiar no Senhor. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque pela manhã, olhando para aquela colina, você percebe que o sol da justiça brilhou em meio às trevas. Saiba que a nossa peregrinação aqui, ela não será fácil, mas hoje há uma grande esperança que nos move, porque eu sei que não é fácil ouvir para quem está enfrentando a noite, se mantenha firme. Eu sei que não é fácil ouvir isso, enquanto você gostaria de ouvir que está tudo resolvido, que já está pronto. Nós hoje somos ensinados por Ele, que mesmo nas noites mais escuras da nossa vida, o nosso irmão mais velho cuida de nós, porque Ele enfrentou a dor, Ele enfrentou a noite eterna e glorificou o Pai. Ele entendeu que a vontade do Pai era melhor. Eu quero que você saiba que nós temos esperança nas estações da noite, porque o nosso Senhor está lá com luz para nos guiar e nos ajudar a prosseguir. E Deus usa esses tempos preciosos para nos ensinar, não tão preciosos para nós na época, mas preciosos para nós, porque às vezes não entendemos por que passamos, mas em meio à noite negra, nós somos convidados a olhar para aquele que é a luz, aquele que é o tesouro, aquele que nos conforta. Nós somos chamados a olhar para Cristo. E agora veja porque o Senhor foi capaz de vencer a noite mais tenebrosa que caiu sobre ele. Perceba que muitos anos antes, nós temos certeza porque esse dia foi vencido. O salmista diz no verso 8: porque o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aqui está a fonte da inabilidade do Senhor Jesus. Aqui está a cura para a angústia, para o estremecimento do nosso coração. É o princípio primordial da vida inteira de Cristo, porque Ele continuamente colocou seu Pai diante dele, e sabendo que o seu Pai estava com ele, ele era inabalável. Você percebe que esse salmo não fala de nós? Porque às vezes, não a morte, mas a sombra da morte nos causa terror. Às vezes não são os perigos reais, mas o medo de que o perigo vá acontecer já estremece o nosso coração. Esse salmo não fala da gente. Esse salmo não fala da minha força, da minha inabilidade, da minha capacidade, não, porque nós falhamos pelo caminho. Se você pesquisar por aí, você encontrará muitas informações dizendo que é difícil você encontrar uma cura para tremores e temores, tanta gente passando por tantas situações. Isso pode ser verdade para o corpo, mas e a alma? Existe uma cura para a alma. Existe uma cura para essa angústia que às vezes nos toma. O que anda estremecendo você, te promovendo medo, lhe causando pavor, tirando o seu sono? O que anda incomodando o seu coração? Existe alguma coisa que esteja causando dúvidas, tensão e desesperança em você? Existe algo, como diz um escritor, existe algo aumentando o mercúrio em seu medidor de ansiedade, ou lhe causando noites sem dormir e dias cheios de preocupações? A grande questão é: você colocou o Senhor diante de ti? Você percebe que Ele está à sua frente, que Ele está à sua direita, que Ele cuida de você? Porque há sempre esperança em Deus, e há sempre esperança para aqueles que descansam em Deus. Mas veja algo terrível: o
quero tentando não tentar trazer muitos lampetes, porque você vai ver muito isso hoje à noite. Mas veja que no período mais negro de Jesus, na noite mais escura, Deus estava presente. Deus estava presente não para acudir, ou não para auxiliá-lo. Na noite mais escura do nosso Redentor, Deus estava ali para castigá-lo. O salmista certa vez disse que teria ficado desesperado se não tivesse acreditado que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Só que na hora das trevas de Cristo, ele não experimentou essa bondade. Ele não experimentou essa bondade. Ele, em plena obediência a Deus, estava levando sobre si as nossas dores. E naquelas horas de trevas ali na cruz, ele experimentou a maior dor que um coração poderia suportar. Ele experimentou a separação do Pai. Não existe analogia, não existe ilustração que eu possa citar para vocês, que vocês entendam o que aconteceu naquela hora. Mas ele experimentou a separação do Pai. Tudo que Cristo passou, a dor da separação, foi para nos aproximar. Nas horas das trevas, a luz resplandeceu e trouxe esperança para o mundo. E os versos seguintes nos mostram essa verdade. Veja o que ele diz sobre a nossa esperança e por que a esperança é real nas estações da noite. Veja os versos 9 e 10 do nosso salmo. Diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui o Senhor começa a considerar a sua morte, ou o salmista começa a dar lampejos a respeito do que aconteceria com o peregrino perfeito anos mais tarde. Ele vai levar os pecados da humanidade, ele vai enfrentar o ferrão da morte, ele vai à sepultura, mas há uma firme confiança aqui, que mesmo em horas negras como aquela que ele enfrentaria, há alegria, esperança e vida, porque são mencionados. Esses versículos estão cheios de esperança, eles estão cheios de uma expectativa confiante do que ocorrerá no futuro, de que um dia as trevas que embaçam a nossa vista, elas deixarão de existir, e não deixarão do nada, e não deixarão simplesmente se dissipando, porque é algo natural. Não, as densas trevas serão destruídas por aqueles que veio para vencer as trevas. Por milhares de anos, a morte foi vista como um monstro insaciável, com a sua boca aberta, buscando tragar e engolir homens, mulheres, jovens e velhos. Ninguém escapava das suas garras, ninguém escapava do seu poder. Seus corpos caíam e se tornavam alimento para vermes. No entanto, esse verso antecipa algo muitos anos antes, que descreve uma grande mudança nessa ordem natural, ou vai pintar esse monstro de forma diferente, para que ele não cause mais terror. Houve uma vida que não foi tragada pela morte. Houve uma vida que seu corpo não viu a corrupção e permaneceu sepultado, porque o túmulo não conseguia segurá-lo. Assim como Jonas, que antecipou também aquele momento que no coração do grande peixe não foi consumido dentro dele, assim a morte, a sepultura, não seria capaz de reivindicar o peregrino perfeito por muito tempo. E isso é impressionante. Isso é impressionante porque Pedro diz algo muito importante em seu sermão, lá em Atos 2:24. Ele diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, libertando da agonia da morte, porque era impossível que a morte se apegasse a ele.
Perceba que Pedro diz que era impossível para a morte segurá-lo. E isso é importante. E por que era importante essa informação? Por algumas razões simples. Primeiro, por causa da palavra de Deus. Porque a profecia bíblica declarou que ele se levantaria. E olha que interessante. Seca-se a erva e murcha a flor. Mas a palavra do Senhor permanece. E a palavra do Senhor disse que ele se levantaria, que ele não permaneceria na corrupção, que ele não ficaria retido pela morte, que o inimigo não iria tragá-lo, que o inimigo não iria destruir, que o ferrão da morte. Você já percebeu que quando uma abelha pica você e o ferrão dela fica preso, o que acontece? A abelha morre. Aquilo que parecia ser um ataque da morte, na verdade foi a sua própria morte, a sua própria destruição. Por isso o apóstolo pode dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu alimento? Ele venceu. E nós temos a palavra do Senhor a todo instante mostrando essa verdade para nos dar esperança. As Escrituras, como o Salmo 16, que estamos estudando, declaram que ele deve se levantar. A palavra de Deus se cumpriu. Como o próprio profeta Isaías havia profetizado: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, não daria sua alma como oferta pelo pecado. Veja, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É tanto que quando João descreve essa verdade, quando os discípulos chegaram ao túmulo, ele escreveu lá em João capítulo 20, verso 8 e verso 9, ele diz: então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Sabe por que às vezes nos falta esperança? Porque nos falta fé, nos falta acreditar e confiar naquilo que essa verdade diz. Às vezes nós nos desesperamos na noite, nas estações da noite, porque nós nos esquecemos que nem dormita nem dorme o guarda de Israel. Nos esquecemos que aquele que está conosco na entrada é aquele que estará ao nosso lado também na saída. E nos desesperamos. Veja que o nosso Senhor entendia que ele iria passar, e ele suportou aquela morte. E segundo, a morte não era impossível a morte retê-lo, porque Paulo diz que a morte era punição pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem entrou também a justiça e o amor. O Filho de Deus não tem pecado. Ele morreu para pagar a nossa dívida, não a sua. Perceba que ele se fez maldito em nosso lugar. Aqueles que estavam aqui domingo lembram da descrição que fiz à noite da cruz, quando eu citei um comentarista, quando ele dizia assim: pense no Senhor todo flagelado, com as suas costas rasgadas, preso naquele madeiro, roçando as suas costas todas marcadas naquele madeiro. E o madeiro não estava envernizado. O madeiro não é como os bancos que por vezes sentamos em nossas igrejas, lisinho. Era madeiro bruto. E aí o autor dizia assim: você já teve a sua mão ferida por uma farpa? Imagine ter as costas feridas. E aí no final ele dizia: pense nos mosquitos rodando o rosto do nosso Senhor.